com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma pré-aula, como ficou conhecida esta ferramenta do portal Escola Dominical, que nós postamos no início da semana, para ajudar os nossos irmãos a melhor prepararem as suas aulas. Nós já estamos começando o segundo trimestre de 2013, quando nós vamos estudar a família cristã no século XXI, protegendo o seu lar contra os ataques do inimigo. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Nós já fizemos uma introdução ao trimestre, convidamos os nossos irmãos a assistirem a esta introdução que está no nosso portal da Escola Dominical, onde nós já tivemos uma ideia geral a respeito do que estaremos a estudar neste trimestre. É uma lição muito importante, como eu disse para os irmãos na introdução. Nós temos a necessidade, hoje em dia, de estudar a respeito da doutrina bíblica da família, porque é o alvo predileto do inimigo das nossas almas. Destruindo a família, ele destrói todo o resto. Os indivíduos da família, os membros da família, a igreja, porque ela é formada de famílias, e a sociedade. E a lição de número 1 não deixa de ser uma lição introdutória. Nós vamos estudar família, criação de Deus. Esse é o título da nossa lição de hoje. E nós vamos ver que a família, ela é uma instituição criada diretamente por Deus. Nós vemos a narrativa da criação do mundo no capítulo 1 do livro do Gênesis. No capítulo 1, já nós temos a indicação da criação da família. Como isto? Quando nós vemos lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, no versículo 27, nós vemos assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui, logo de início, nós vemos quando no capítulo 1 é enunciada a criação de todas as coisas, nós vemos que o último ponto da criação terrena foi a criação do homem. É isso? Não. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, mas macho e fêmea os criou. Então nós vemos logo na enunciação da criação, no primeiro capítulo do livro do Gênesis, que a maior criação de Deus não foi nem o macho, nem a fêmea. Não foi nem o homem, nem a mulher. Mas foi ambos, que juntos formam a família. No capítulo 2 do livro do Gênesis, na revelação que Deus deu a Moisés, é minudenciada a criação do homem. A criação do homem, ela é enunciada, ela é anunciada, ela é revelada no capítulo 1, mas ela é detalhada, minudenciada no capítulo 2. E é no capítulo 2 que nós vamos ver por que Deus criou a família. A Bíblia nos diz, lá no capítulo 2, versículo 18, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Após ter contemplado a criação e ter criado o homem, que é a coroa da criação, como a Bíblia nos fala lá no Salmo de número 8, no Salmo de número 8, este Salmo de Davi, a Bíblia diz assim: Que é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos.
tudo puseste debaixo de seus pés. Então, quando Deus criou o homem como coroa da criação, como diz o salmista Davi, ele verificou que não era bom que o homem vivesse só. E então Deus resolveu criar uma adjutora, uma ajudadora que estivesse como diante dele. É aqui que nós vemos já neste momento, meus amados irmãos, que Deus já antevê o problema e já traz a solução. Adão não sabia que estava só. Ele não tinha a mínima condição de saber. Mas Deus, ao criá-lo, já viu que ele ficaria só e que isto não era bom. E já havia resolvido criar a mulher. Deus chama Adão e manda que ele dê nome aos animais. Adão certamente disse, mas Senhor, eu posso dar nome aos animais? E o Senhor diz, pode, porque eu te fiz inteligente, eu te fiz criativo. E em você dando nome aos animais, você vai exercitar esta inteligência que eu lhe dei. Deus criou o homem, irmãos, com inteligência. Por isso que a ciência não pode nunca contrariar a Bíblia. Por isso que é mentira dizer que os cientistas, os intelectuais, eles abandonam Deus. Não, não é verdade. Deus criou o homem para exercer a sua mente. É o que está escrito lá, o sábio Salomão, que mais do que ninguém sabe destas coisas, ele nos fala lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, ele diz assim, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Esta curiosidade que o homem tem de entender as coisas, de descobrir as leis da natureza, de descobrir como o universo funciona e através disto melhorar a sua maneira de viver, foi Deus quem deu ao homem. Deus foi quem deu a inteligência, Deus fez o homem inteligente. É por isso que o homem ele é distinto dos outros seres vivos. É por isso que o homem ele é diferente dos animais. Por quê? Porque ele foi criado com inteligência. Deus então mandou que Adão desse nome aos animais. Com isso Deus fez com que Adão descobrisse que ele tinha sido criado um ser inteligente e que ele dominava sobre os outros seres. Por quê? Porque ele podia dar nome aos animais. Quem dá nome é aquele que tem domínio. Por isso que quando nós nascemos, os nossos pais nos dão um nome. Eles têm domínio sobre nós. E Adão, ao dar nome aos animais, ele descobriu que estava só. E ao descobrir que estava só, lhe veio uma melancolia. Ele viu que todos os animais tinham seu par. E ele estava só. Ele percebeu que estava só. Como Deus não queria que ele sofresse, mandou a ele um pesado sono. E quando ele acorda, lá está a mulher, que foi criada por Deus. E Adão, então, reconheceu em Eva aquela que havia sido tirada da carne da sua carne, osso dos seus ossos. E aí se uniu a ela. E é o que nós temos em Gênesis 2:24. Este princípio estabelecido por Deus, que é aqui narrado por Moisés. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Surgia então a obra-prima de Deus, que não é nem o homem, nem a mulher. A obra-prima de Deus é a família, é a união entre o homem e a mulher, que formam uma carne, uma unidade. Porque o homem é uma parte, a mulher é outra parte. E é na união do homem e da mulher que nós temos a família.
É por isso que lá em Gênesis 1:28, nós vemos que a primeira bênção de Deus se dá na família. É na família que se dá a primeira bênção de Deus. Primeira vez que a Bíblia registra a bênção de Deus é sobre o casal. Olha o que está escrito em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou. Olha o plural aí. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós percebemos então, irmãos, que a família é o ambiente propício para a bênção de Deus. Deus criou a família para que neste ambiente houvesse a bênção de Deus. E é aí que nós entendemos por que o diabo luta tanto contra a família. Ele luta contra a família porque a família é o lugar apropriado, é o lugar adequado para que Deus abençoe o homem. Deus criou a família para que o homem pudesse cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele quando o criou. Deus criou o homem, primeiro, para que ele frutificasse. Segundo, para que ele se multiplicasse. Terceiro, para que ele enchesse a terra. E quarto, para que ele dominasse sobre a criação terrena. Para que o homem frutifique, multiplique, encha a terra e domina sobre a criação terrena, é preciso que ele esteja em família. É preciso que ele esteja formado, fazendo parte de uma família. Pois só ali existe um ambiente propício e adequado. Deus não fala em propósito para o homem enquanto não cria família. Deus não abençoa o homem enquanto não cria família. Por isso que o inimigo procura destruir a família. Porque sem a família, jamais o homem cumprirá a contento os propósitos de Deus para ele. O primeiro propósito de Deus para o homem em família, para a família, é a frutificação. E frutificação aqui, irmãos, não significa a reprodução. Porque depois a Bíblia fala multiplicai. Aí sim, a multiplicação tem a ver com a reprodução. Mas a frutificação tem a ver com a produção do fruto espiritual. O homem foi criado por Deus para produzir fruto do Espírito. O próprio Jesus, na sua obra de salvação, que restaurou aquilo que o pecado havia prejudicado no propósito divino para o homem, diz isso. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia nos diz assim, Jesus falando: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então nós temos aqui que o objetivo da salvação é que eu e você produzamos fruto. O homem foi criado para produzir o fruto. Que fruto? O fruto do Espírito, que Paulo bem descreve lá no capítulo 5 da sua epístola aos Gálatas, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então, o que nós percebemos aqui? Que esse fruto que Deus quer que o homem produza como imagem de Deus, produzindo amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança, essa produção só é possível em família.
Só no ambiente adequado e propício, que é a família, é que nós podemos produzir este fruto. É por isso que a igreja, que é o povo formado pelos salvos em Cristo Jesus, a igreja, ela é chamada de família de Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Agora que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja, ela é chamada de família de Deus, porque família é o ambiente adequado onde podemos frutificar, produzir o fruto espiritual. Mas é também na família que nós podemos nos multiplicar, que nós podemos nos reproduzir. Deus fez o homem com livre-arbítrio, como um ser moral, mas com a capacidade de se reproduzir. E com o dever de habitar toda a terra, de encher toda a terra. Era este o propósito divino. E isto não é possível sem a família. Sem a família, nós não temos condição de nos reproduzir legitimamente, de gerar não só novas vidas, mas vidas que sirvam a Deus, que possam também produzir o fruto. Lembre que a multiplicação é o segundo propósito de Deus. Ele está abaixo da frutificação. Nós não devemos apenas ter filhos, mas esses filhos precisam ser criados de tal maneira que nós venhamos a ter novos servos de Deus que façam a vontade do Senhor. E só em família é que nós podemos construir uma sociedade, porque a família é a base da sociedade. Nenhuma sociedade subsiste sem que haja uma família subsistente. E somente através de uma vida social baseada na família é que nós iremos conseguir dominar a criação terrena. É que nós conseguiremos fazer com que a criação terrena sirva para que nós possamos cumprir a vontade de Deus. Então, eis aqui, irmãos, a demonstração da importância da família. A família é o lugar, o ambiente adequado para que se cumpra a vontade de Deus. Deus criou a família como o lugar, o local adequado para que eu e você cumpramos a vontade de Deus. Agora, visto a importância da família, o seu papel fulcral, e isto ainda nos faz lembrar o seguinte: o próprio Jesus, quando veio salvar a humanidade, Deus fez questão que ele nascesse no seio de uma família. Maria engravidou por obra e graça do Espírito Santo. Mas ela estava prometida em casamento a José. E Deus não permitiu que José a abandonasse, mas exigiu que ele se casasse com ela, para que Jesus nascesse no seio de uma família, para nos mostrar a importância da família. Jesus tinha de ser criado em uma família legitimamente constituída, para que ele pudesse, no momento certo, exercer o seu ministério de forma profícua, eficaz e eficiente. Por isso que o reverendo Moon está errado. O reverendo Moon, que já morreu, ele ensinava que Jesus havia fracassado no seu ministério porque ele não havia formado família. E o reverendo Moon dizia que era o novo Messias, porque ele veio, formou família, e ele formaria novas famílias para que a humanidade fosse salva. Nada mais falso. Admira-nos haver algumas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas e que ainda se dizem das Assembleias de Deus, que estejam andando com o reverendo Moon ou com os seus seguidores. Porque ele nega que Jesus seja o Messias, porque Jesus não teria formado família.
não havia necessidade de Jesus formar família, mas havia necessidade de Jesus nascer em uma família. Porque é o ambiente adequado para que se faça a vontade de Deus. A família, então, é esse lugar adequado para que se faça a vontade de Deus. E é interessante que em hebraico, família é bet. Eu não sei falar hebraico, mas a família é bet, que quer dizer casa, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Se os irmãos abrirem o Salmo 119, que é o mais famoso dos chamados capítulos alfabéticos da Bíblia, vocês vão encontrar aqui a cada 8 versículos um nome. Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim por diante. Isso não quer dizer que são os autores. Eu já vi gente falar assim, o Salmo de Aleph. Não, Aleph não é um nome, não é o nome da pessoa. É uma letra, porque todos os 8 versículos, primeiros versículos do Salmo 119, começam com essa letra do alfabeto hebraico. E a segunda letra do alfabeto hebraico é Bet, que quer dizer casa. Aleph é a letra que simboliza Deus. Por isso que Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, porque aí já estamos no Novo Testamento. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, que corresponde ao Aleph do alfabeto hebraico. Então Deus é o princípio, é o primeiro. Bet, que quer dizer casa, que quer dizer família, porque a palavra família, ela é de origem latina. É o conjunto dos servos, daqueles que estavam debaixo do poder do pater familias. Mas em hebraico, família é bet, que quer dizer casa. É por isso que às vezes na Bíblia a gente encontra casa de Davi, casa de Jeroboão. Né? É a família. Bet, Aleph, ou seja, depois de Deus, em segundo lugar tem que estar a família. Por quê? Porque a família é um ambiente em que nós poderemos fazer a vontade de Deus. Daí a importância da família. Daí porque nós temos que defender a família. Outra coisa, quando a Bíblia nos diz que a família foi criada por Deus, que foi Deus quem criou a família, nós entendemos que não se pode viver na família a não ser de acordo com as regras de Deus. Os irmãos conhecem bem que quem conhece melhor um produto a não ser o seu fabricante? Se o irmão compra um eletrodoméstico, um produto eletrônico, ele sempre vem com um manual. É o manual do fabricante. Esse manual te ensina como é que funciona o aparelho. Ninguém compra o aparelho de uma empresa e pega o manual de outra empresa. Porque aquela empresa não sabe como funciona o produto. Porque foi aquele fabricante quem o fez. Mas tem muita gente que quer viver uma vida familiar fora da Bíblia. Quem criou a família foi Deus. Portanto, quem sabe como a família funciona é Deus. E aqui está o manual do fabricante. Eu tenho que viver a minha vida familiar de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque, como diz a nossa lição, a família é uma criação de Deus. É Deus quem sabe como a família funciona, porque foi Ele que a criou. Por isso, durante esse trimestre, vamos voltar aos padrões bíblicos da família. Que a minha vida familiar, a sua vida familiar, estejam de acordo com a palavra de Deus. Porque foi Deus quem criou a família. E Ele estabeleceu as regras para a família. Em Gênesis 2 e 24, nós temos bem claras as regras da família. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então a família, em primeiro lugar, ela é formada pelo casamento entre um homem e uma mulher. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Nós vemos aqui com absoluta clareza que não há nada que crie a família a não ser o casamento.
e o casamento entre um homem e uma mulher. O que é casamento? É o máximo compromisso que se pode assumir entre um homem e uma mulher. Nós iremos estudar na próxima lição, onde falaremos a respeito do casamento. Mas desde já, fique claro, não se forma família a não ser pelo casamento. Amaziamento, amizade colorida, união gay, nada disto gera uma família. Segunda coisa que nós verificamos aqui é que a família tem de ser monogâmica. Deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher. Não há como você casar com várias. Não existe a poligamia. O princípio bíblico estabelece a monogamia. O próximo ponto que nós vemos é que com a família gera-se um ambiente de comunhão. Serão ambos uma carne. É por isso que a família, ela reproduz a imagem de Deus. Porque Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, são um só Deus, embora sejam três pessoas. Na família também nós temos a reprodução desta comunhão na diversidade. A unidade na pluralidade. Quais são? E ainda um outro ponto, antes de nós passarmos para outra parte, é que quando a Bíblia diz que marido e mulher foram uma só carne, isso nos mostra que a família tem uma dimensão terrena. Ela é criada para que o homem cumpra o seu propósito na terra. A família não passa para a eternidade, ela é uma realidade terrena. Jesus nos deixou isto bem claro. Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, no versículo 30, Jesus diz assim: porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então Jesus nos mostra que a realidade do casamento, a realidade da família, ela é uma realidade terrena. No céu não haverá pai, mãe, irmão, irmã, carnal, marido nem mulher. Nós seremos como os anjos no céu. Nós seremos apenas irmãos em Cristo Jesus. Portanto, não é verdade o que os mormons ensinam. Os mormons dizem que se você quiser continuar casado na eternidade, é só fazer o casamento eterno num templo mormon. Isso não é verdade. O casamento, ele não ultrapassa a dimensão da eternidade. É por isso que quando morre um dos cônjuges, o casamento se dissolveu, se desfez. E a pessoa pode casar novamente sem adulterar. Por quê? Porque a realidade da família é uma realidade terrena. Também, por causa disto, não existem os chamados espíritos familiares. Não é? É como defendem os espíritas. Que alguém que morreu continua vindo aqui para orientar o pai, a mãe, o irmão, o avô. Não tem nada disso. A realidade da família é algo terreno. Cessa com a morte ou quando Jesus vier buscar a sua igreja para os que forem arrebatados. No nosso esboço, nós falamos a respeito das funções da família. Os sociólogos, eles dizem quais são as funções da família. Eles elencam 7 funções da família. E nós vemos que estas 7 funções têm fundamento bíblico. A primeira função da família é precisamente a função da reprodução biológica. É a multiplicação, como nós dissemos para os irmãos. É verdade que o sociólogo, ele vê apenas a realidade terrena. Nós vimos que o primeiro papel da família, o mais importante, é o papel dela permitir um ambiente onde nós possamos fazer a vontade de Deus.
onde nós possamos adorar a Deus. É o lado sagrado da família. Mas, depois deste lado sagrado, no lado humano da família, a primeira função que nós temos é a reprodução, é a multiplicação. É através da família que as gerações se sucedem. E aqui nós já observamos a maldade, a malignidade da ideia do casamento de pessoas de mesmo sexo, de união de pessoas do mesmo sexo. Se todos virassem homossexuais e se casassem com pessoas do mesmo sexo, o que ia acontecer? Em uma geração o mundo acaba, a humanidade desaparece. Os irmãos vejam como é maligno esse pensamento. É algo que vem daquele que não quer senão matar, roubar e destruir. A família, ela mantém a perpetuação da espécie humana. A segunda função da família é regrar o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Para que haja reprodução, é preciso que haja o exercício da atividade sexual. E o sexo na Bíblia, ele só é permitido no casamento. O ambiente propício para isso é o ambiente conjugal. Sexo fora do casamento ou antes do casamento é pecado, é algo negado por Deus. Nós vamos estudar isso melhor na lição de número 9. Mas com a família se regra o relacionamento sexual. E quando nós falamos em sexualidade, não falamos apenas no ato sexual, na genitalidade. Não. Homem e mulher se completam. É na família, é através do casamento que homem e mulher se completam. Porque homem e mulher são diferentes e só um homem pode complementar uma mulher e só uma mulher complementar um homem. Terceiro ponto que nós temos é a chamada função de socialização. A família, ela faz com que o homem seja um ser social. Todos nós nascemos numa família e aprendemos a conviver com as outras pessoas em família. É em família que nós aprendemos a ser seres humanos, a sermos seres sociais. E hoje em dia existem muitas pessoas que não sabem conviver em sociedade, que são verdadeiros animais, verdadeiras bestas feras. Por quê? Porque não foram criadas no ambiente familiar. A falta, a gente fala de pessoas que não têm berço, pessoas que não têm educação. Por quê? Porque não foram criadas no ambiente familiar. É no ambiente familiar que nós crescemos, não só biologicamente, mas socialmente. Foi o que aconteceu com Jesus. Nós lemos lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescia onde? Na família. Na família, com José e Maria e os seus irmãos, ele cresceu. Ele pôde ser um homem em sociedade. A quarta função da família é a função afetiva. É na família que nós desenvolvemos a nossa sensibilidade, que se desenvolve o amor, que se desenvolve o afeto, que se desenvolve o carinho. É em família. A família é o ambiente em que nós somos formados como seres que amam. É em família que nós aprendemos a amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos. A falta de afeto é um dos grandes problemas dos nossos dias. Quando Deus viu Adão só, ele disse: não é bom que o homem viva só, o homem esteja só. Por isso ele criou Eva, para que eu e você não nos sentíssemos sozinhos. O que acontece hoje? Muitas pessoas são criadas fora do ambiente familiar
e elas se tornam cruéis, sem afeto natural. É o que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Homens sem afeto natural, diz o versículo 3. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Por quê? Porque não tiveram uma formação familiar. Quando você vê esses bandidões que existem aí, essas pessoas cruéis, desalmadas, pode ver na história delas, elas não tiveram um ambiente familiar. Elas eram órfãs de pais vivos. Isso está cheio hoje. São pessoas que não têm sensibilidade nenhuma. Porque a sensibilidade, o afeto, ele é gerado no ambiente familiar. A quinta função da família é a função protetora. A nossa família é o nosso ninho. Você vê os animais, né? As aves ou os outros animais, eles, enquanto os seus filhotes são frágeis, eles os protegem, eles os guardam. A família também nos traz esta proteção. Os nossos pais são nossos protetores. É por isso que no final do nosso estudo, os irmãos vão ver ali que nós colocamos que Deus quer se identificar como Pai. Por quê? Porque Ele, entre outras coisas, nos protege, nos guarda. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus nos guarda, Deus nos protege, por isso que Ele é Pai. E os pais, eles nos dão aquela proteção. Porque o homem, ao contrário dos outros animais, ele já não nasce sabendo. Ele vai dominar todos os outros animais. A girafa, quando nasce, já sai andando. Só não sai com um pescoço muito grande, mas já sai andando. Agora, o homem, ele tem que ser alimentado, amamentado, ele surge todo indefeso. Por que Deus fez isso? Porque Ele criou a família. A família permite que este homem cresça e tenha condições de dar seus passos com segurança no futuro. Mas a família, ela surge com essa função protetora. Muitas pessoas hoje são inseguras e fazem desatinos por causa da sua insegurança. Por quê? Porque não tiveram um ambiente familiar. A família também tem a função de status, né? É a família que nos dá a posição na sociedade. Quando eu era jovem, adolescente, nós tínhamos costume, né? Quando algum moleque brigava com outro, ele sempre falava assim: olha, eu não sou da sua laia, quer dizer, eu não sou da sua família. Não é? Por quê? Porque a família, ela sempre estabelece uma posição na sociedade. É por isso que muitos palavrões, eles atacam a nossa família. Né? São pechas que são dadas, xingamentos, que mostram muito bem a posição da família. É muito comum a gente dizer: olha, aquela pessoa não vem de uma boa família. Ah, aquela pessoa não é recomendável, a família dela não é recomendável. Né? Quando nós vamos nos casar, nós sempre temos que ver de onde vem aquele que nosso pretendente, aquela nossa pretendente. De que família ela vem? A família, ela estabelece um lugar, uma posição na sociedade. E a última função da família é a chamada função econômica. Hoje já mais, ultimamente, a família é apenas uma unidade de consumo. Né? Antigamente, a família, ela provia o seu próprio sustento, principalmente quando a população era majoritariamente no campo. Era ali no campo que a própria família arrumava o seu sustento e vendia os excedentes. Hoje em dia, com as populações humanas praticamente 80% nas cidades, nós temos ali uma função só de consumo. Mas, de qualquer maneira, é a família quem providencia o sustento dos seus integrantes. É ela que mantém toda a ordem econômica de pé. E o exemplo que nós temos é o Brasil.
o Brasil está tendo um crescimento econômico nos últimos anos muito pequeno, e o que tem sustentado a nossa nação é o consumo das famílias. É o consumo das famílias que tem impedido que nós caiamos numa crise muito grande. É por isso, então, irmãos, que nós temos estas funções da família e vemos a importância que a família tem. Mas mais importante do que tudo é verificar que a família foi criada por Deus. E só Deus sabe como é que funciona a família. Que Deus possa nos abençoar e que durante todo esse trimestre nós aprendamos quais são os princípios bíblicos da família. A família é algo divino, é algo que vem de Deus. E de forma alguma nós podemos abrir mão da nossa vida familiar. Porque se o fizermos, certamente nós estaremos colocando em risco até mesmo a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Acabou. Acabei. Eu falei alto que estava acabando. Não deu para ver. Desculpa, pastor.